Khalil Rountree comenta cancelamento de luta com Jamal Hill e esclarece situação. A aguardada luta entre Jamal Hill e Khalil Rountree, que seria o evento principal do UFC Kansas City, foi oficialmente cancelada. A notícia foi confirmada por Dana White, presidente do UFC, e depois explicada por Rountree. Segundo ele, Hill sofreu uma lesão e precisou deixar o card, que estava marcado para o dia 26 de abril. Rountree, atual número 7 do ranking dos meio-pesados, contou que recebeu um telefonema da organização informando que Hill não teria condições de lutar por causa de uma lesão. Com isso, a luta foi retirada do evento e, segundo o lutador, ainda não há nova data prevista para o confronto. Recebi uma ligação do UFC dizendo que o Jamal Hill estava machucado e não poderia lutar em Kansas City. Então, por enquanto, estou fora da luta. Parece que será adiada, mas ainda não sei quando, disse Rountree. O UFC agiu rápido para manter o card com uma luta principal e anunciou que o combate entre Ian Garry e Carlos Prates será o novo main event da noite. O duelo será disputado no peso meio-médio e deve garantir ação para os fãs, apesar da mudança nos planos iniciais. Mesmo com a frustração de não poder competir como esperado, Rountree manteve um tom calmo em suas declarações e afirmou que não recebeu muitos detalhes sobre o tipo de lesão que tirou Hill do card. Segundo ele, isso é comum nas comunicações do UFC. Não faço ideia do que aconteceu exatamente. O UFC apenas me informou que ele teve que sair por causa de uma lesão. Normalmente eles não falam muito sobre qual é a lesão ou o que está acontecendo, mas me disseram que ele precisa de mais tempo para se recuperar. Por isso a luta foi adiada, explicou o meio-pesado. Rountree também deixou claro que espera que o confronto com Hill ainda aconteça no futuro. Ele acredita que o duelo ainda faz sentido para a categoria e que seria uma boa oportunidade para mostrar sua evolução no octógono. Espero que a gente ainda consiga fazer essa luta, só que em outra data. Quero continuar com esse confronto e torço para que ele se recupere logo, completou. Tanto Hill quanto Rountree vêm de derrotas marcantes. Hill foi nocauteado por Alex Poatan em abril deste ano no UFC 300, em uma disputa de cinturão. Depois, retornou ao octógono e sofreu nova derrota para Jiri Prochazka. Já Rountree não luta desde outubro de 2024, quando também perdeu para Poatan. A luta entre os dois era vista como uma boa oportunidade de recuperação para ambos, e uma chance importante de se manterem relevantes na parte de cima do ranking dos meio-pesados. Com o adiamento, os dois atletas precisarão esperar mais um tempo para voltar ao octógono. Ainda não se sabe se o UFC irá remarcar esse confronto diretamente, ou se buscará novos adversários para os lutadores. Por enquanto, a expectativa é de que a organização aguarde a recuperação de Hill para decidir os próximos passos. A lesão de Hill não foi especificada publicamente, o que é comum em casos assim, principalmente quando o atleta ainda está em avaliação médica ou passando por tratamento. Rountree evitou fazer suposições e preferiu manter uma postura de respeito ao colega de profissão. Essas coisas fazem parte do esporte. Infelizmente, lesões acontecem. Claro que eu queria lutar, estava pronto, treinando forte, mas a saúde vem em primeiro lugar. Espero que ele se recupere bem e que a gente possa resolver isso no futuro, disse. Com o novo main event confirmado, o UFC Kansas City segue com um card interessante, embora a ausência do duelo entre Hill e Rountree tenha sido uma decepção para muitos fãs. A organização deve divulgar em breve mais informações sobre o evento e possíveis substituições ou mudanças. Enquanto isso, Rountree segue treinando e aguardando novas instruções. Mesmo sem lutar desde o fim do ano passado, o atleta mantém a rotina de treinos e já havia demonstrado grande motivação para enfrentar Hill. Agora, o foco será manter a forma e se preparar para quando a nova chance surgir. Treinador comenta desempenho de Alex Poatan contra Ankalaev e admite: dia meio off. A luta entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, realizada na luta principal do UFC 313, ainda continua sendo tema de debate entre fãs de MMA, comentaristas e profissionais do esporte. Um mês após o confronto que terminou com vitória do russo por decisão unânime dos juízes, o treinador de Poatan, Plínio Cruz, voltou a falar sobre o desempenho do brasileiro. Em entrevista, Plínio foi sincero ao afirmar que seu atleta não estava em um bom dia, mas mesmo assim acredita que ele poderia ter vencido a disputa. O resultado gerou opiniões divididas. Parte do público acreditou que Poatan, mesmo sem apresentar sua melhor versão, levou vantagem em pelo menos 3 dos 5 rounds disputados. Já outros concordam com a decisão dos juízes e consideram que Ankalaev foi superior ao longo da luta.
A equipe de Alex já havia expressado sua insatisfação, destacando que os rounds 1, 3 e 5 deveriam ter sido pontuados a favor do brasileiro. Nenhum dos jurados, no entanto, enxergou dessa forma. Plínio explicou o que, na sua visão, influenciou no desempenho abaixo do esperado do seu pupilo. Acho que o Poatan estava em um dia meio off. Infelizmente, no nosso tipo de trabalho, não é como estar num escritório. Quando você está em um dia ruim no trabalho normal, você consegue empurrar, fazer o mínimo. No caso do Poatan, ele teve que lutar contra um dos caras mais duros da divisão no pior dia dele, e mesmo assim fez uma luta dura contra o Ankalaev, que estava no melhor dia dele, comentou. Apesar da derrota, o treinador fez questão de ressaltar aspectos positivos na atuação do brasileiro, principalmente no que diz respeito à defesa de quedas, um ponto que já foi criticado no passado. Me fala um cara no UFC que conseguiu defender 12 quedas contra um lutador do Daguestão. Nem o Merab Dvalishvili, que é um dos caras com maior resistência, conseguiu isso. Então acho que agora o fator grappling do Poatan não vai mais ser questionado por ninguém, destacou Plínio. Ele também falou sobre os rounds que, na sua avaliação, foram vencidos por Alex. O que eu vi a 2 metros do octógono, sem narrador, sem comentarista, sem influência externa, foi o Alex vencendo o primeiro, o terceiro e o quinto rounds. No terceiro, por exemplo, o número de golpes significativos em pé é todo do Poatan. Se não teve queda nesse round, então o que conta é o que aconteceu em pé. Mas não estou aqui para dar desculpas. Foi uma luta bem parelha, sim, completou. A derrota marcou o fim de uma sequência de 5 vitórias seguidas de Poatan na divisão dos meio-pesados. O brasileiro havia vencido nomes importantes como Khalil Rountree, Jamal Hill, Jan Blachowicz e Jiri Prochaska, esse último derrotado 2 vezes. Essa sequência colocou Alex como um dos maiores nomes da divisão e o levou à conquista do cinturão anteriormente. Já Magomed Ankalaev, com a vitória sobre Poatan, segue invicto desde 2018 e emplaca sua 3ª vitória consecutiva no UFC. Antes do duelo com o brasileiro, ele já havia vencido Alexander Rakic e Johnny Walker. Também teve uma luta sem resultado contra Walker e um empate contra Jan Blachowicz, o que mostra que o russo vem enfrentando adversários duros com constância. Agora, com o cinturão em mãos, Ankalaev se consolida como o nome a ser batido na categoria dos meio-pesados. Poatan, por sua vez, vai precisar refletir sobre sua atuação e buscar os ajustes necessários para voltar ainda mais forte. Ainda que o desempenho na última luta não tenha sido o ideal, o histórico de Alex dentro do UFC mostra que ele segue como um dos lutadores mais perigosos da divisão. O que chama a atenção é que mesmo em um dia ruim, Poatan conseguiu equilibrar a luta com um dos melhores do mundo. E isso por si só já diz muito sobre o nível em que ele se encontra. Fabrício Werdum anuncia a saída da Global Fight League, após lesão de Frank Mir. O veterano Fabrício Werdum, ex-campeão peso pesado do UFC, não participará mais da primeira temporada da GFL, Nova Liga Internacional de MMA. A decisão foi tomada após o americano Frank Mir, seu adversário original, sair do evento por conta de uma cirurgia nas costas. Sem o combate que o motivava, Werdum optou por deixar o torneio. Aos 47 anos, Werdum revelou que sua empolgação para voltar aos ringues estava diretamente ligada à oportunidade de enfrentar Frank Mir, um rival de longa data. Quando soube da saída do americano, o brasileiro percebeu que já não tinha o mesmo entusiasmo para seguir com a preparação. Tudo estava indo bem, eu estava motivado, feliz. Mas veio a notícia de que o Frank Mir ia operar. Isso me deu uma desanimada. Ele era o motivo principal para eu aceitar lutar de novo. Quando saiu, ficou sem sentido. Conversei com meu mestre, com minha equipe, e tomamos juntos a decisão de parar. Estou de volta em Florianópolis, reorganizando minha agenda e retomando minha vida fora das lutas, explicou o lutador. Segundo Werdum, o duelo contra Mir fazia sentido para sua carreira nesse momento. Ambos são nomes importantes do MMA mundial e já estiveram perto de se enfrentar no passado, mas o confronto nunca se concretizou no auge de suas carreiras. Por isso, o convite para participar da GFL ao lado do americano o animou. Ele destacou que, sem Mir no evento, nenhum outro adversário oferecido despertou o mesmo interesse. O próprio Werdum reconheceu que, para um lutador veterano, o foco e a motivação fazem toda a diferença na preparação para um combate de alto nível. Fabrício Werdum é considerado um dos grandes nomes da história do peso pesado no MMA. Ele já derrotou lendas como Fedor Emelianenko, Rodrigo Minotauro, Caim Velasquez, Mark Hunt. Sua última luta aconteceu em setembro de 2023, quando enfrentou o Júnior Cigano em um evento de MMA sem luvas, o Gamebred Bare Knuckle MMA 5. Na ocasião, ele foi derrotado,
mas mostrou que ainda possuía técnica e resistência, mesmo já estando em uma fase final de carreira. A GFL é uma nova liga de MMA que busca se diferenciar das demais com um formato inédito. Inspirada em ligas esportivas tradicionais, a organização criou uma estrutura com 6 equipes baseadas em grandes cidades do mundo: São Paulo, Nova York, Dubai, Los Angeles, Londres e Miami. Além do formato inovador, a GFL também chamou a atenção por contar com vários nomes conhecidos do esporte, como Maurício Shogun, Chris Weidman e Luke Rockhold. A expectativa era de que a presença de Fabrício Werdum e Frank Mir desse ainda mais visibilidade à competição, justamente por se tratar de 2 pesos pesados com grande histórico no MMA mundial. Apesar de ter desistido de lutar na temporada inaugural, Werdum não descartou completamente a possibilidade de voltar a competir no futuro. Segundo ele, tudo vai depender de como se sentirá física e mentalmente, e se houver uma luta que realmente o motive. Agora quero a sua opinião. Alex Poatan conseguirá recuperar o título dos meio-pesados?